Vamos adiante, meio-dia, 33 minutos, horário de Brasília, 24 graus a temperatura na capital. E a gente segue falando sobre o Maio Laranja e a campanha, que é a campanha, né, de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no país. Estou recebendo o Dr. Daniel Cavalcante, que é docente de Direito na Estácio, aqui em Porto Alegre. Dr. Daniel, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, a alegria é minha, sem participar. Bom, exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem uma legislação aí, de uma certa maneira, robusta, né, Sim, em relação aos assuntos. Depois a gente vai falar também porque existe uma diferenciação entre abuso sexual e exploração sexual, doutor Daniel, é isso? Perfeito. Primeiramente, mais uma vez, é uma alegria estar aqui, esse programa que dá verdadeiramente voz para a gente poder discutir assuntos tão relevantes. Doutor, nós não temos uma legislação robusta. Tem gente que diz, inclusive, que o ECA seria a legislação mais avançada do mundo. Há diversos doutrinadores que afirmam isso. O nosso grande problema, analisando os casos criminais dos quais eu consigo ter acesso, ou como advogado, ou como docente, ou como pesquisador, ou até mesmo como cidadão ouvindo pela televisão, advém de uma falta de responsabilidade da sociedade, muitas vezes. Olha que interessante. A Constituição Federal estabeleceu que é dever da família, do Estado e da sociedade proteger a criança. Por exemplo, nós tivemos casos em que nós ficamos sabendo que uma criança chegou com notórios no corpo, sinais, perfeito, obrigado, de ter sofrido algum tipo de agressão e naquele momento o médico não soube o que fazer. Não, nesse momento, na hora, o médico tem que avisar as autoridades policiais. Sim. Na hora tem que falar com o conselho tutelar, na hora tem que pegar essa criança e proteger. Sim. Então, muitas vezes nós percebemos que não é problema de legislação. A legislação é perfeita, ela diz justamente isso, que a sociedade cabe, ao perceber que uma criança está sofrendo qualquer tipo de abuso, não só sexual, mas como físico e psicológico, chamar as autoridades e informar. Principalmente as menores, né? As não, pequenininhas, a gente vê bebês com queimadura de cigarro, já vi aqui, né? Isso é não dá nem para falar. Sabe, né? Que há crimes que nós conseguimos ter uma certa reparação. Sim. A pessoa furtou um celular e ela pode devolver o celular. A pessoa sonegou o imposto, ela pode... Agora, esse tipo de crime, não doutor, tem como reparar. Não tem reparação. Eu estava uma vez numa sala de aula com umas 60 alunos, falando justamente sobre crimes sexuais. E me surpreendi quando aquela aula virou uma terapia. Porque uma menina levantou a mão e falou, eu fui abusada. Daqui a pouco outra levantou, eu também. Daqui a pouco um menino, eu também. É mais do que se imagina. E todos os casos, doutores, todos os casos adivinham de familiares, que é o que mais me choca. Primo, avô, pai, irmão, que cometeram os crimes. Por isso, inclusive, a legislação tem entendido que a palavra da vítima tem um valor muito grande nesse tipo de delitos, porque eles ocorrem no sigilo, no escondido, no lar, ocorrem em lugares onde não tem ninguém vendo. Sim. Normalmente, quando há um crime, ele acontece na rua, mas esse tipo de crime acontece dentro do sagrado lar, onde a criança deveria se sentir protegida e cuidada. E ao contrário, ali ela é vítima de um dos crimes mais horrorosos que há no nosso Código Penal. Filme de terror, né? Imagina só uma criança, como eu repito, né? Imagina a criança pequenininha, que não entende nada de nada, não sabe nem falar ainda, e se são realmente, não dá nem para falar, que chega a revoltar o estômago aí, o senhor e a senhora de casa sabem do que eu estou falando. Doutor Daniel, abuso sexual e exploração sexual, tem diferença? Tem diferença, sim. O Brasil, infelizmente, é visto por alguns criminosos como um lugar em que as pessoas vêm para cometer alguns tipos de crime. Sim. Nós sabemos que não é uma característica do Rio Grande do Sul, mas mais do Brasil, que há o tal do turismo sexual. Sim. Tanto turismo sexual para maiores, ali tudo bem, a pessoa é maior de idade, já tem consciência, né? Pode fazer o que bem quiser da vida dela, mas também turismo sexual de crianças. Isso seria a exploração. É a pessoa que ganha dinheiro, é a pessoa que coloca aquela criança agencia, coloca a criança na frente desse pedófilo, desse criminoso e ganha dinheiro com isso. Sim.
Então, esse seria o crime de exploração. O abuso é a pessoa que ela faz. Então, é muito importante. O nosso código, a nossa lei, no ECA, ele protege, ele pune a pessoa que faz a negociação e a que realmente faz o ato. Sim. Né? Então, não existe essa, nós temos que entender também uma coisa também, doutor, é muito importante. Nós entendemos como criança para fins de escolha sexual até 14 anos. Então eu escuto muito, mas ela já é madura, ou ela já tinha namorado, já teve relações, ela tinha como discernir. Não. O Código Penal ele é claro e cristalino. Ato sexual ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. É crime. Não importa se essa pessoa, se essa criança... Já teve namorado, é virgem, não é virgem? Não importa. E não importa se ela consentiu. A gente entende que ela não tem condições psicológicas para consentir. Não tem mesmo. E de fato não tem, né, doutor? De fato não tem, é verdade. E a gente tem a situação também agora falou que não importa e tal, a gente está vendo ali quem praticou, né, ou quem agenciou, ou quem de fato praticou, que é crime igual. A questão também que eu vejo que eu acho muito interessante, é a questão da pedofilia na questão da internet, né? De armazenar. Tem aquele que tira a tal da foto, né? Imagina, leva a criança para casa contra a vontade, sei lá, como faz aquilo ali, faz vídeo, algumas coisas assim, e coloca na internet. Aí tem um outro sujeito lá que consome aquilo e que coloca no seu computador. É crime igual. Crime igual. Ou repassa, né, para outros. E é interessante, né, doutor? É até interessante. Nós tivemos casos aqui no país em que havia uma câmera escondida no consultório de um pediatra. Em tese, o pediatra não sabia, era um posto de saúde, na verdade, e tinha uma câmera escondida ali. O médico não estava cometendo crime, mas a divulgação e o armazenamento daquelas imagens é crime. Então é algo bem interessante. Não necessariamente a imagem tem que ser de um crime, mas ter aquelas imagens é criminoso. A polícia chegou na casa do sujeito, fez uma perícia lá no computador, apareceu as imagens, cometeu crime. Cometeu crime, doutor. E assim, mas eu simplesmente vendia, eu armazenei. Guardava para mim. É crime igual. Não tem desculpa. Voltando um pouco sobre o assunto, algo que me deixou um pouco preocupado com as mudanças da legislação, que primeiro eu falei que a legislação é boa, mas também vamos fazer uma meia-culpa. Vamos lá fazer uma meia-culpa, Essa nova legislação que muitos pais aplaudiram, e eu entendo um pouco, de tirar o celular das crianças no colégio, me preocupa muito. Por quê? Eu não sou pai, mas eu sentiria extremamente desconfortável colocar meu filho num lugar onde não possa imediatamente falar comigo, onde não possa filmar, onde não pode gravar. Me incomoda um pouco do ponto de vista criminal. Eu, como professor, entendo que o celular acaba distraindo a criança, que elas não brincavam mais, que elas não conseguiam mais sequer se comunicar com o coleguinha do lado. Mas nessa questão criminal me preocupa um pouco, porque quantas coisas talvez foram impedidas porque a criança está com o celular na mão? Quantas coisas foram impedidas porque a pessoa sabia que a criança podia filmar, chamar o pai, chamar a polícia, chamar quem fosse. Me incomoda um pouco deixar algumas crianças sob supervisão de um adulto e as crianças não poderem ter acesso a falar com seu pai, a falar com a polícia, a filmar uma situação. Porque muitas vezes são descobertas assim. A criança chega em casa e fala, mãe, estava brincando com a fulaninha e recebi essa foto, o que é isso aí? É uma reflexão. Mãe, filmei. Eu entendo que houve uma evolução na parte pedagógica. E esse é o grande problema do Brasil, né? Do mundo. A gente, às vezes, para ganhar uma coisa, a gente perde outra. Mas, do ponto de vista criminal, me incomoda um pouco nós não termos essa criança com acesso aos seus pais e às autoridades. Me incomoda um pouco. Como na minha época, né? Na minha época não tinha acesso nenhum, né? Você tinha que falar com o professor, ou enfim, né? Teria que ter uma questão mais grave para realmente se chamar um pai em casa e ligar pelo telefone fixo para um pai. Na minha época, doutor, tinha um orelhão no meio da faculdade, que era nosso único acesso. O único acesso ao orelhão. Não, mas eu digo na época até da escola, né? Sim, na época da escola, exato. Na época da escola. Mas tem situações interessantes, assim, doutor Daniel. Por exemplo, a gente erradicou aqui praticamente em Porto Alegre aquela figura da criança, né, com um pai ou responsável, enfim, com um adulto,
na sinaleira, né, no trânsito pedindo. Hoje em dia você não vê praticamente isso, e se vê, o pessoal já grita lá, vou chamar a prefeitura, vou chamar a polícia e tal, né? E é realmente uma situação terrível. A gente via tentando causar pena ali, né, pedindo dinheiro e tal, e a gente sabe que não é o ideal, mas a prefeitura, no caso das cidades, tem aí, o estado também, né? Mas tem abrigos, tem assistência social para você levar aquela criança. Não tem desculpa. Não, mas eu estou desempregado, mas a minha criança está doente, mas não é isso, é aquilo. Nada é desculpa para deixar uma criança, agora vem um inverno, no frio, no colo, né, tentando sensibilizar as pessoas. Mas é porque você não passou por isso. Mas, gente, não é para deixar a criança ali naquele local ali fazendo esse tipo de coisa. E a gente vê muito pouco isso, porque realmente ficou uma questão cultural da sociedade se policiar. Perfeito. Como a Constituição diz, né? É dever da sociedade também. A sociedade já não pode esquecer que ela tem um papel fundamental na vida da criança. E não existe essa de os pais sabem cuidar, os pais sabem o melhor. Nem sempre, doutor. Pois é. Nem sempre os pais vão saber o que vai fazer. Algo que me deixa um pouco chateado é ver que a população de Porto Alegre não valoriza os seus conselheiros tutelares. Pois é. Isso nós percebemos na época da eleição. É um cargo eletivo e poucas pessoas vão votar. Pois é. Porque eles não percebem a importância que tem este... falta de divulgação, talvez. Talvez falta de divulgação, talvez falta de conhecimento, inclusive, da própria função do conselho tutelar. É um conselho tutelar, né? Precisei algumas vezes, durante os processos que eu atuo, e como criminalista atuo tanto na defesa como na acusação, mas na acusação de pais que cometeram delitos, precisei muitas vezes me socorrer ao conselho tutelar e sempre fui muito bem atendido, e a criança também, que é a principal, né? Eu fiz também matéria, muito interessante falar isso, doutor Daniel, porque eu também fiz muitas reportagens policiais, e eu me lembro que me chamava a atenção, era muito triste, como, por exemplo, chegava uma batida policial de manhã, por exemplo, né, numa casa e tal, grande e tal, de um traficante de drogas, com uma casa luxuosa, a gente sabe como é que funciona, ganhava dinheiro e tal, com a esposa lá, com a mãe e um filho pequeno. E aí a polícia batia, prendia os dois, prendia o casal e tal, e aquela criança com 4, 5, 6 anos de idade, ficava ali de mãozinha geralmente com uma policial civil ali para ser encaminhada, né? Que tristeza isso, né? Sem saber o que estava acontecendo. Tem um trabalho muito interessante, inclusive da minha coordenadora de direito, que eu lembrei agora, que ela faz justamente sobre isso, né? E aquelas crianças em que o pai cometeu feminicídio, a mãe morreu e o pai está preso. Sim, imagina. Então a criança perdeu o seu mundo, porque os pais são o mundo da criança, a gente sabe muito bem disso, perdeu o seu mundo em um dia por um ato criminoso de um pai. Imagina. Inclusive é muito importante falar isso, né? O crime em si, o pai ou a mãe cometendo um crime, eles não perdem o pátrio poder, salvo se o crime for contra a criança, né? Ou contra a pessoa que também tem esse poder, ou seja, a mãe contra o pai ou o pai contra a mãe, crimes dolosos. Porque tem muitas mães que matam os pais também. Claro, importante a gente falar isso. Infelizmente tem de tudo. Então, o crime por si só não tira a responsabilidade nem o poder do pai ou da mãe, só se for contra a criança, por evidente, né? Mas isso é algo muito, muito chocante, né? Essas pessoas que elas estão presas, têm que ser presas porque cometeram um crime grave, a mãe morreu, a criança vai ficar com quem? Pois é. Inclusive a questão até de pais presos por outros motivos e que têm o direito, inclusive, da visita do filho, né? Sei lá, assalto a banco, assalto a mão armada e tal, cometeu um crime lá, está pagando sua pena, foi condenado, está pagando sua pena e tem um filho pequeno. Aí, se aquela discussão, não, mas não tem visita, paga pensão, não paga pensão, uma coisa, outra coisa. Exatamente. A responsabilidade de pai continua. Ele tem um dever junto à sociedade de pagar pelos seus crimes, de reparar o ato que fez, mas a responsabilidade de pai não é anulada. Então, questões como pensão, questões relativas, inclusive, ao direito de ver seu filho, não é retirado de forma alguma. Porque nós temos que lembrar que é uma individualização da pena. Sim. Logo, esse pai, a pena dele não pode alcançar o seu filho. O seu filho não pode ficar sem alimentos ou sem ver o seu pai, porque o pai cometeu um crime. Sim. Porque, na verdade, nós estaremos punindo a criança e não o criminoso. É verdade. Né? E não o criminoso. É verdade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o que falta nós ajustarmos é justamente a sociedade. Quando eu falo sociedade, é a professora, é o vizinho que ouve a criança chorar muito, não pensa por que pode estar acontecendo. É verdade.
É um médico, quando chega um rosto meio estranho, caiu da escada. Caiu da escada mesmo. Escada comprida essa, escada, né? Exato. Escada enorme engraçada. Essa escada, né? Cheio de roxo. Saberem como atuar. Nós tivemos um caso, no meu escritório, inclusive, de uma psicóloga que chegou para mim e falou: Daniel, posso quebrar o sigilo profissional? O que houve? A criança não foi sendo abusada. Eu falei: não, tu deve. Nós vamos agora. Questão, né? Eu falei: nós vamos agora, eu vou contigo na delegacia e tu vai contar que foi relatado. Mas ela é minha cliente. Não, é uma criança. É uma criança. É uma criança. E contou para psicólogo. A criança contou para psicóloga o que acontecia com ela, a psicóloga voltou para casa em choque, Não, né? tem que contar. E aí a preocupação dela, tenho um dever de sigilo. Esse sigilo tem que ser respeitado? Não tem que ser respeitado. Aí não há dúvida, não. Aí eu concordo. Aí não há dúvida, porque é uma vida em risco. É uma vida em risco. Vai deixar acontecer, por causa do sigilo profissional. Aí você o sigilo vai ficar acima da vida. Vida em primeiro lugar. E não se aplica. E eu sou advogado, eu sei que o sigilo é o mais importante de nossas profissões. Sim, também, né? Os advogados também têm sigilo. Também temos sigilo, né? Agora daí eu chego e digo que eu estou abusando de uma criança, chego para ti e estou dizendo, olha, eu não consigo parar de abusar do meu filho. É muito complicado. Aí vai dizer, não, então tá bom, vamos deixar isso para lá e tal, continua ali, porque eu tenho sigilo, não te preocupa que eu não vou contar para ninguém. E no caso, principalmente falando ali no caso do psicólogo, ainda mais entendia que ali era um pedido de socorro de uma criança, né? Nós sabemos que quando uma criança conta o que está acontecendo, não é igual nós que gostamos de contar uma viagem, um passeio. Criança, quando conta, é um pedido de socorro. Ele é um pedido de socorro para quem confiava. Meu Deus. Quem confiava? A mãe sabia que o pai abusava, o pai abusava, tinha psicóloga. E ali, doutor, até fica bem interessante. Foi parte da sociedade, porque a professora mandou ir para uma psicóloga. Porque a professora percebeu que ela não evoluía como as outras crianças, a professora percebeu que ela... Estava triste, fechada. Era criança pequena, então todo mundo já saiu do período da fralda. Ela estava regredindo, e a professora exigia uma psicóloga. Claro, como eles imaginavam que ou se agarraram na questão do sigilo, ou achavam que a criança não ia contar, acabaram aceitando. E lá a criança conversou. Outra coisa muito interessante é que nesses crimes há o que nós chamamos de depoimento especial. É muito ruim para uma vítima ter que encarar um promotor, um juiz e um advogado. Então, quando há esses crimes, principalmente envolvendo criança, há um depoimento especial. Ela vai para uma sala especial, uma conversa totalmente, não aquela coisa de inquisição como há no... Sim, para um especialista, né? Para um especialista. E um psicólogo vai conversar, vai brincando, desenha, e muitas coisas são descobertas no desenho. Na hora de desenhar, a criança... Então, vai brincando, e o teu pai, e tua mãe, vai indo até descobrir. Então, é um procedimento que precisa de muita paciência do poder público, do poder judiciário, porque às vezes tem 2, 3, 4 sessões. Porque não é bem assim, não é aquela coisa igual uma audiência normal que tu pergunta que ela tem que responder. É coisa que tu vai, aos poucos, interpretando, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, pelo menos em Porto Alegre, nós temos bastante especialistas no nosso tribunal, pelo menos em Porto Alegre, tá? Nós conseguimos fazer já esse estudo, esses laudos de forma muito coerente, inclusive com uma certa rapidez. Como funciona no interior, eu já não saberia me informar, né? Mas em Porto Alegre, todas as vezes que eu vi, presenciei e participei, tinha um profissional extremamente qualificado. Então, acho que o papel nosso, inclusive de vocês como mídia, é fazer que a população entenda que ela tem sim um compromisso, que ela tem sim uma responsabilidade, que se o vizinho ouve a criança chorar demais, ela tem que se preocupar o que é, que a professora que vê que a criança não está se alimentando, não está estudando, não está conseguindo aprender, alguma coisa está acontecendo. Talvez não seja uma violência sexual, talvez seja uma violência psicológica, mas é tão grave quanto. Né? Como eu falei, são crimes que não há uma reparação, porque tu estraga uma vida de um ser humano. Pois é. Tu estraga a vida de um ser humano, verdade. Então não tem muito o que fazer. Tá certo, doutor Daniel Cavalcante, docente de Direito, professor de Direito da nossa Estácio aqui na capital. Muito obrigado, né, pela reflexão. Eu espero que, né, quem esteja nos acompanhando aí esteja bem, mas caso, né, notar, observar algum tipo, pode avisar o ECA, né? Nós temos uma delegacia especializada, tá? Inclusive, fisicamente, é do lado do Ministério Público, aqui na Laureano. Mas qualquer policial, 190, já estaria... Já. A Brigada ou Polícia Civil, né? A Brigada Polícia Civil já vão saber como atuar. Já estão instruídos aí, é verdade, já tem treinamento
para esse tipo de situação. E também, doutor, só rapidamente, também temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública, temos vários órgãos que são capazes também de atuar. Então, e dando os parabéns aí aos conselheiros tutelares, né? Perfeito, né? E que a população entenda a sua função e que vote. Que vote também. Participe.